Olá, meu nome é Rosana Reis, eu sou docente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e o tema do nosso bate-papo de hoje vai ser a menorreia primária. Por se tratar de um tema assim, um pouco extenso, eu optei por a gente dividir esse assunto em duas partes. A parte 1, que nós vamos abordar nessa aula, e a parte 2, que nós vamos abordar as outras causas de amenorreia primária. Então vamos lá. O que é a menorreia primária? Menorreia primária é a ausência de fluxo menstrual espontâneo. Então são aquelas meninas que nunca apresentaram um episódio de fluxo menstrual. E quando é que nós vamos investigar e vamos realmente dizer que essa menina apresenta um quadro de amenorreia primária? Então, existe definição para isso, né? Então, a mais recente é essa de um guideline da Sociedade Americana, que nós devemos fazer uma investigação de amenorreia primária quando a menina tiver pelo menos 13 anos e não tiver apresentado nenhum desenvolvimento puberal. Então, era aquela menina com ausência dos caracteres sexuais secundários. Ou então, quando ela tiver mais que 15 anos, independente da presença de caracteres sexuais secundários, ou então após um período de 5 anos do início da telarca, ou seja, o desenvolvimento das mamas, né? Então, guardem isso, né? Então, até 13 anos a gente fica tranquila, podemos ter paciência, observar o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, mas com 13 anos, se essa menina não apresenta nenhum desenvolvimento de mama ou de pelos, nós vamos investigar. Ou então, se ela os tiver e chegou aos 15 anos e ainda não menstruou, nós também podemos fazer uma investigação, ou então após 5 anos do desenvolvimento das mamas. Então, essa é a classificação mais atual. Como nós vamos, então, conduzir essa investigação? Então, na história, é fundamental a presença dos caracteres sexuais secundários, mama, pelos, odor axilar, e presença a sequência, né, do aparecimento desses caracteres sexuais secundários. Também é importante a gente avaliar causas como antecedente de trauma, de cirurgia ou de algum tratamento que a paciente foi submetida a uma rádio, uma quimioterapia, que de alguma maneira podem assim, atuar na destruição aí, tanto do sistema nervoso central ou gônadas e atrapalhar o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. No exame físico, nós vamos ter que estar atentos, então, à estatura dessas meninas, da envergadura, né, que é a medida aí, dos braços, fazer uma relação dessa estatura e envergadura e, principalmente, avaliar a presença dos caracteres sexuais secundários e de malformações somáticas, alguma alteração que essas pacientes possam apresentar, que nós vamos juntar para tentar fazer um diagnóstico. Então, quais seriam os caracteres sexuais secundários, né? Então, de uma maneira assim, mais estruturada, existe um estadiamento, né, de Tanner e Marshall, então foram 2 autores que fizeram esse estadiamento, que é utilizado aí de uma maneira universal. Então, para mamas, a gente chama estadio de Tanner e Marshall 1, quando a menina é pré-púbere, ela não tem nada de desenvolvimento de mama e nada de desenvolvimento de pelos. Quando ela apresenta um botão mamário, nós dizemos então que é um desenvolvimento estadio de Tanner e Marshall 2. Quando, além do botão mamário, tiver presença de tecido glandular desenvolvido ao redor, assim, da areola, nós chamamos de 3. 4, quando essas mamas elas já apresentam um desenvolvimento maior do tecido mamário, mas ainda a gente consegue observar no perfil mama e um outro degrau, o areola. Então, ainda é um estadio 4, mostrando que ainda existe um desenvolvimento para acontecer. E o 5 é uma mama já de uma mulher adulta, onde no perfil a gente não observa mais aquele degrau da mama com a areola. Então, é um único, né, uma mama já que desenvolveu, está na plenitude da sua maturidade. Em relação a pelos, né, o pelos 2, classificação de 2 de Tanner e Marshall, seriam aqueles pelos finos,
na região central, próximo aqui aos grandes lábios. 3, os pelos já adquirem uma característica de pelo sexual, então são pelos mais enegrecidos, tortuosos. No estadio 4 já faz um triângulo, e no estadio 5, esses pelos com característica já de pelo, né, sexual, ele se estende até as raízes das coxas, né? Então, vocês prestem bastante atenção, porque vocês vão utilizar muito essa classificação quando vocês forem avaliar não só caso de desenvolvimento puberal, mas também mais para frente, né, durante a vida reprodutiva, quando a gente quiser avaliar como está o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Então, além dos caracteres sexuais secundários, né, o exame ginecológico, é importante a gente tentar detectar anomalias genitais, então observar sempre se pequenos e grandes lábios estão bem desenvolvidos, a presença do clitóris, o introito uretral, identificar o introito vaginal, tentar identificar o ímen, né, que é aquela membrana que circunda o introito vaginal, então isso é muito importante. Tentar detectar também a presença de hérnias inguinais, a gente vai ver mais para frente que tem uma doença, né, que é muito comum, a associação com hérnia inguinal. E também, diante de uma menina que tem essa queixa de amenorreia primária, vaginometria é um exame muito importante, né? Então, qual que é a finalidade da vaginometria? É a gente detectar se existe uma vagina normal, né? Porque o que a gente consegue ver é a vulva, né? O externo. Então, para a gente avaliar a genitália interna, pelo menos a vagina, né? Parte da genitália interna, é interessante a gente introduzir um esterômetro, né? Que é uma pequena régua fina, que a gente consegue introduzir pelo introito imenal e até onde ela consegue progredir, e dessa maneira a gente tem uma noção do tamanho da vagina, ou seja, se a vagina está presente e se ela é de tamanho normal, tá? Então, essa seria a propedêutica que a gente deve realizar diante de toda menina que apresenta amenorreia primária. E dentre os exames para complementação diagnóstica, esses exames são os necessários, seria o arsenal que a gente necessitaria para o diagnóstico diferencial. Não quer dizer que nós vamos fazer sempre todos esses exames, nós vamos discorrer sobre isso no decorrer dessa apresentação. Então, vejam, os hormônios mais importantes diante de um caso de amenorreia primária são o hormônio folículo estimulante, nós vamos chamá-lo daqui para frente de FSH, né, produzido pelo sistema nervoso central, que é responsável pelo estímulo, né, dos folículos nos ovários para produzir estrogênio, a testosterona, para uma ocasião especial, exames de imagem, a ultrassonografia pélvica, é um exame muito interessante quando a gente quer detectar a presença e a normalidade da genitália interna, tomografia computadorizada, tanto de sistema nervoso central quanto de adrenais, quando for necessário, e uma ressonância nuclear magnética do sistema nervoso central também, quando necessário. E o cariótipo de sangue periférico também em determinadas suspeitas diagnósticas. Então, este é o arsenal de exames complementares e nós vamos agora comentar quando solicitar alguns deles, tá bem? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente deveria fazer num fluxograma diante de uma menina com uma amenorreia primária seria detectar a presença de caracteres sexuais secundários. Então nós vamos identificar se eles estão presentes, ausentes, ou se eles são discordantes. Por exemplo, tem mama, tem uma genitália ambígua, tem uma genitália masculina. Então, isso a gente chamaria de discordante. Tem presença de caracteres sexuais secundários dos dois sexos. Então, qual que é a importância disso? Vejam, nós temos aqui nesse gráfico uma classificação também de um estudo americano, e que eles diferenciam assim as causas responsáveis pela amenorreia primária. E eles dividem em caracteres sexuais presentes e caracteres sexuais ausentes, né? Então, nós podemos observar que quando existe presença de caractere sexual,
nós vamos pensar em agenesia milleriana, insensibilidade androgênio, a presença de septo vaginal, ou ímen perfurado, ou mesmo uma condição constitucional ou idiopática. Isso representa cerca de 30% das causas de amenorreia primária com um caractere sexual secundário presente. E vejam vocês que as duas causas mais importantes, e quase numa incidência assim, semelhante, né, é a agenesia milleriana e sensibilidade androgênica. Já temos aquelas situações que nós não temos caractere sexual secundário desenvolvido, onde nós vamos dividir em duas categorias, aquelas com hormônio folículo estimulante elevado, quer dizer que os ovários não estão produzindo nenhum hormônio esteroide, por isso que o FSH está elevado, tentando fazer o ovário funcionar, mas o ovário não tem reserva, né, para produzir estrogênio, representa cerca de 40% das causas de amenorreia primária, e as outras quando o FSH está baixo, então o problema é central. Nós temos um ovário normal, só que ele não está sendo estimulado por falta de um estímulo assim, do sistema nervoso central. Isso também representa mais 30% das causas, que pode ser idiopática, constitucional, devido a prolactinoma, síndrome de Kallmann, estresse, algum distúrbio endócrino, como hiperprolactinemia, hiperplasia adrenal, ovário policístico. Então, hoje, nessa primeira aula, primeira parte da nossa conversa, nós vamos falar sobre amenorreia primária na presença de caractere sexual secundário, e na parte 2 nós vamos comentar sobre a presença de caracteres sexuais ausentes, né, dividindo nessas duas categorias que eu estou mencionando aqui. Então, diante de um caso de caractere sexual presente, o primeiro exame que a gente precisa fazer é um exame de imagem da pelve, para que a gente possa identificar a genitália interna. Então, a gente tem que saber se a paciente teve desenvolvimento de mama, de pelos, né? Por que é que ela não está tendo a exteriorização do sangramento menstrual? Então, isso pode ser porque o útero está ausente, ou porque o útero nem foi formado, não tem condições, né, genéticas para isso, ou então está tendo um distúrbio hormonal que não está conseguindo ainda estimular a produção o crescimento de endométrio e a descamação dele, traduzindo no fluxo menstrual. Então, vamos lá. Ultrassonografia, visualizando, então, um útero normal, com presença de ovários e de vagina. Nós vamos pensar que está existindo aí um estímulo inadequado desse eixo, hipotálamo, hipófise, ovário. Então, os hormônios principais que a gente deveria solicitar para esclarecer esse distúrbio hormonal seria o hormônio folículo estimulante, o hormônio da tireoide, o TSH, e a prolactina. Então, distúrbios da prolactina, distúrbio do hormônio tiroidiano, ou mesmo estímulo inadequado do hormônio folículo estimulante, né, para os ovários, pode não estar fazendo o eixo funcionar adequadamente, não estimulando ovários, não estimulando endométrio, e a paciente não apresenta, então, um sangramento, né? Então, nós vamos estar diante ou de uma síndrome de ovário policístico, que é uma condição rara de amenorreia primária, muito mais de amenorreia secundária, ou de uma hiperprolactinemia também, que é uma condição rara de amenorreia primária, muito mais de amenorreia secundária, ou mesmo uma imaturidade desse eixo que está levando um tempo maior para ele estimular os ovários, né, por meio do FSH, e isso está sendo responsável por um retardo aí do desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e com o extravasamento do sangramento menstrual. Então, se a paciente no exame de ultrassom não apresenta útero, então nosso raciocínio vai ser completamente diferente. Nós vamos pensar que alguma coisa está acontecendo que não houve esse desenvolvimento. Ou vai se tratar de uma anomalia dos ductos de Miller, que não desenvolveram corretamente e não formaram a genitália interna, ou trata-se de uma alteração cromossômica, onde a gente apresenta, ao invés de um ovário, um testículo, e temos aí uma insensibilidade completa à ação do hormônio produzido por esse testículo, que seriam os androgênios,
e por causa disso a genitália vai se diferenciar como uma genitália externa feminina, né, por ausência do hormônio da testosterona, e isso faz então que ela não tenha condições de ter um sangramento menstrual, porque ela não tem útero, tá? Então, o principal exame para que a gente faça esse diagnóstico diferencial, depois da ultrassonografia que não identificou útero, né, e anexos, seria um cariótipo de sangue periférico. Então, vamos continuar no nosso raciocínio. Então, lembrando a vocês que no desenvolvimento da genitália interna, durante a embriogênese, né, os ductos de Miller, eles são responsáveis pelo desenvolvimento do útero, das trompas e dos 2/3, né, superiores da vagina. Então, se acontecer alguma coisa, alguma diferenciação, uma alteração da diferenciação durante a vida intrauterina, nós podemos ter então uma malformação do seio urogenital e, consequentemente, a ausência da genitália interna. Lembrar também que a parte inferior da vagina, principalmente 1/3 aí distal, a uretra e a bexiga, eles são derivados do seio urogenital, então é uma origem embriológica diferente. Então nós podemos ter uma genitália externa completamente normal, inclusive com um introito vaginal, mas aquele exame que eu disse para vocês que é tão importante, que é a vaginometria, nós vamos nos deparar com uma vagina extremamente curta, meio centímetro, 1 centímetro, né? E podemos estar diante, então, de uma ausência no desenvolvimento da genitália interna, ou por uma malformação milleriana, ou por uma insensibilidade androgênica completa. Por isso o cariótipo é fundamental. Na malformação milleriana, nós temos também a Sociedade Americana, ela tem uma publicação, né, que ela definiu aí essa maneira da gente interpretar as malformações millerianas em classe, seria a classe 1, onde nós teríamos aí ou uma agenesia de útero ou de vagina, que é a classe 1, a que está diretamente relacionada à menorreia primária. Já as outras classes são úteros duplicados, colos duplicados, úteros septados, eles não cursam com a menorreia primária. Quem cursa é a classe 1. Mesmo assim, na classe 1, quando nós temos útero normal e vagina normal e temos apenas malformação das trompas, também não vai causar menorreia primária, apenas infertilidade. Mas essas situações outras todas, como útero rudimentar, agenesia de vagina com útero funcionante, ou então nessa situação que a gente tem útero funcionante, mas tem uma ausência de colo, então não tem como o sangue se exteriorizar pela vagina, ou nessa outra que nós temos associação de agenesia de útero e agenesia de vagina, nessas situações todas aqui, nós vamos ter então uma menorreia primária. Então, a ultrassonografia é uma ferramenta diagnóstica excelente para a gente fazer essa diferenciação. E eu gostaria de salientar para vocês que essa situação aqui, onde temos um útero funcionante, uma vagina funcionante, apenas ausência de colo, é uma situação assim que, embora pareça que a malformação seja tão pequena, né, existe uma conduta muito radical para se resolver, porque nós não temos como refazer esse canal. Então, essa situação nós precisaríamos retirar, fazer uma esterectomia e retirar esse útero, porque não tem ainda como corrigir, tá? Nas situações quando a gente não tem vagina, nós vamos levar ao desenvolvimento da vagina, fazer uma neovagina, como a gente vai observar daqui a pouco. E naquelas situações onde o útero rudimentar e a vagina presente, nós temos uma condição de funcionante para a vida sexual, no entanto, essa paciente não vai ter como menstruar, nem mesmo como engravidar. Bom, lembrar que nessa situação que eu comentei, onde tem uma conduta tão radical, né, quando a gente não tem a formação do colo, que aparentemente uma malformação simples, né, onde nós teríamos que fazer a retirada desse útero, porque esse sangue vai acabar refluindo para a cavidade, dando dor, levando a endometriose, e a gente não tem condições de refazer isso, ela vai ter, se ela tiver a vagina presente, uma vida sexual normal, mas a gente vai precisar retirar esse útero.
Em outras situações onde a gente tem septos vaginais, são situações muito tranquilas no ponto de vista de resolução e de prognóstico, porque a gente vem aqui, retira esses septos finos, né? E a paciente passa a ter aí uma vagina funcionante e, consequentemente, o útero passa a funcionar na sua plenitude. E também tem uma particularidade, se os septos são finos, delgados, isso é muito único ou duplo, é muito fácil essa resolução, ao passo que nessas situações onde a gente tem aí uma distância muito grande, né, tem uma vagina muito pouco diferenciada na sua porção distal, e aqui apenas pouca quantidade de vagina formada e uma quantidade grande de tecido entre elas, a cirurgia, assim, a comunicação, ela torna-se um pouco mais complexa, com uma tendência a novamente ter um fechamento se a gente não fizer exercício, tipo fisioterapia, para manter a vagina funcionante, e algumas vezes a vagina acaba ficando um pouco curta na sua resolução. Bom, tem também uma condição que vocês podem encontrar nos livros textos, que é a chamada Síndrome de Mayer-Rokitansky-Creutzfeldt-Jakob. Eu não gosto muito de nomes de síndrome, mas eu coloquei isso aqui porque é muito comum ainda vocês encontrarem na literatura. Nada mais foi que a primeira descrição da agenesia mülleriana, né, classe 1, paciente que tinha uma menorreia primária, ausência de útero e de vagina, descrita por Mayer. Posteriormente foi descrita por Rokitansky, depois por Creutzfeldt, depois por House. Para que a literatura não fosse injusta com nenhum desses autores, ela colocou esse nome grande, né, na síndrome, mas é uma agenesia da classe 1, onde nós não temos desenvolvimento nem de vagina, nem de útero. Temos os ovários normais, porque é outra origem embriológica, por isso do desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, e podemos ter o introito vaginal, uma parte inicial da vagina, porque tem a derivação embriológica é outra, né, do seio urogenital. Bom, o que nós vamos observar são essas duas figuras que vocês podem ver aí. Ou a gente vê uma genitália externa assim, normal, grandes lábios, pilificação, clitóris. A gente observa o introito uretral, como a gente pode ver aqui nessa figura, e uma ausência assim, completa do introito vaginal, ou algumas vezes a gente pode encontrar um esboço, como está nessa outra figura, e às vezes até assim, pode nos confundir com um pedaço de 1 centímetro de vagina, onde a esterometria medida da vagina torna-se esclarecedora para a gente detectar a presença ou não da vagina, tá? Então, são essas situações, e como que nós vamos resolver? Existe uma chamada técnica de Frank, que foi descrita aí no início do século passado por Frank. Ele idealizou, então, exercícios com moldes vaginais, os moldes devem ser rígidos. Atualmente a gente tem moldes de silicone, que eles têm assim, uma textura um pouco melhor, mais tranquilo para os pacientes utilizarem para os exercícios. A gente inicia com moldes de calibre menor, né, de comprimento menor, e paulatinamente nós vamos aumentando o tamanho dos moldes, e a gente vai então ensinar as pacientes a conhecerem a sua genitália externa e a exercer e realizar os exercícios. Então, vamos medir se tem ou não presença de algum resquício de vaginas. Quando tem é mais fácil os exercícios, senão a gente precisa fazer uma orientação bem minuciosa para a paciente não errar. Elas devem então fazer exercício com moldes aí, apoiando a ponta do molde na fúrcula com ângulo de 45 graus em relação ao pube, e fazer exercício cerca de 10 a 20 vezes, de preferência 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite, tentando contrair a musculatura e com exercícios aí, progressivos, né, com a finalidade de introduzi-los nesse novo orifício que a gente está tentando desenvolver, a neovagina, e ela vai notando que progressivamente ela consegue cada vez mais introduzir o molde. Assim que ela sente facilidade, ela vai aumentando o calibre dos moldes. Normalmente, com um prazo de 60 dias, a gente reavalia essa paciente, a princípio num retorno curto, para ver se ela está fazendo exercício no local correto,
e depois um período de 60 dias, onde a gente já pode observar um comprimento de vagina de cerca de 5 centímetros, e geralmente a partir de 3 meses de fisioterapia, diremos assim, com esses moldes, a paciente consegue já ter uma vida sexual. É interessante falar para vocês que quando a gente vai examinar essas pacientes, a gente não vê aquela vagina longa, mas quando a gente faz um exame de toque, né, a gente vê com facilidade a formação, identifica com facilidade esse pertuito vaginal, né? E existem estudos, inclusive alguns desenvolvidos no nosso serviço, que mostram que a paciente tem uma satisfação sexual muito boa com essa técnica, né, de Frank. A indicação de neovagina cirúrgica, hoje ela está assim, muito restrita, apenas na impossibilidade de se obter a neovagina por essa técnica não invasiva. Quando a gente tem aí uma cavidade vaginal neoformada e um útero existente, está faltando aquele pedacinho para comunicação, como eu mostrei no diapositivo anterior. Quando tem uma formação do seio urogenital associada à genesia vaginal, que a gente não tem nenhum local ali que nos indique que a gente pode começar a fazer essa fisioterapia, a gente precisa fazer algum arranjo antes, né? E em casos de estenose de vagina por radioterapia, o uso prévio de alguma substância corrosiva de maneira inadvertida, tem sido essa a indicação que recentemente a gente tem mais feito a neovagina cirúrgica, tá? Mas não vai ser motivo da nossa aula técnica cirúrgica. Casos de ímã perfurado, são situações assim que a gente pode se deparar, que leve a amenorreia primária cada vez mais raro hoje, porque esse diagnóstico geralmente é feito no berçário, pelo neonatologista, ou durante a puericultura. Então, algumas vezes no berçário se identifica já uma coleção de muco, então você vem aqui e faz a abertura com uma incisão em X, e com isso libera, né, faz um pertuito nesse ímen. Se tem dúvida no berçário, você pode orientar o pediatra que no acompanhamento durante a puericultura fique atento ao acúmulo de muco, uma vez presente, aí sim fazer a incisão cirúrgica. Se a paciente, né, isso não for diagnosticado e ela chegar até a vida adolescência, né, e com a gente detectar a coleção de líquido, né, de sangue, seriam essas as duas situações, essas duas figuras, onde nós faríamos a mesma intervenção, uma incisão em X, para que a gente possa liberar então esse fluxo e tornar esse introito vaginal aí com pertuito para que essa paciente tenha uma vida sexual normal. Esses 2 diapositivos são do nosso serviço, mas eu acredito que isso assim está sendo extinto, né? Porque a gente acredita que cada vez mais isso possa ser diagnosticado na infância ou mesmo no berçário. E a insensibilidade completa aos androgênios, né? Que é essa outra doença que pode levar aí à ausência de formação de útero. Não se trata de uma malformação mülleriana. Trata-se, sim, de uma paciente que tem um cariótipo 46XY, que tem testículo, só que esse testículo ele fica geralmente localizado ou na cavidade abdominal ou no trajeto, né, onde o testículo iria para a bolsa escrotal. Então ele pode muitas vezes ser confundido com uma hérnia inguinal. Então ele pode ser detectado na infância e durante a abordagem se deparar com uma glândula testicular, né, um testículo. E nós podemos, se a gente for fazer uma avaliação hormonal, essas pacientes vão ter testosterona compatível com níveis masculino, testosterona elevada, diferente do sexo feminino. E as dosagens hormonais, geralmente os hormônios, o FSH é normal, porque existe uma conversão de androgênio em estrogênio e faz um retrocontrole, né? Então o FSH não é elevado, mas nós temos geralmente uma discreta elevação do hormônio luteinizante, né? Porque não tem folículo, não tem inibina, que faz o retrocontrole, então a gente acaba tendo uma discreta elevação do hormônio luteinizante. Então, se a gente fosse pensar, essa paciente, do ponto de vista de
cariótipos, trata-se de um homem, do ponto de vista de gônada, tem um testículo, trata-se de um homem, do ponto de vista hormonal, trata-se de um homem, tem testosterona compatível com. No entanto, os androgênios, né, que são os hormônios produzidos pelo testículo, eles não têm ação alguma, então a genitália externa não se diferencia em genitália masculina. Então nós vamos ter uma genitália predominantemente feminina, sem fusão dos lábios, então ela tem grandes lábios, pequenos lábios, ela tem um clitóris normal, então o clitóris não se... que é um análogo, né, do pênis no menino, é um clitóris normal, e ela geralmente, o que ela não vai ter é a vagina, ela não vai ter o útero, geralmente não, ela não tem a vagina, ela não tem o útero, né, ela não tem trompas, né, então ela não tem uma genitália interna feminina, ela tem sim um testículo que produz androgênio, que não tem capacidade de exercer sua ação porque o receptor tem uma resistência a ele, mas esse testículo tem o antimilleriano, que vai regredir completamente o ducto de Miller, por isso que ela não tem desenvolvimento na fase embrionária de útero, trompa e vagina. Tá? Ela pode até ter um seio genital bem desenvolvido, com um resquício ali com introito vaginal, inicial, então, mas ela não vai ter, se a gente for fazer uma vaginometria, volta a bater na vaginometria, nós não vamos ter a identificação de uma vagina. Então, e essas pacientes acabam tendo, pela conversão de androgênio em testosterona, desenvolvimento de mama, então não tem só uma genitália externa feminina, ela também tem desenvolvimento mamário, né, por causa da conversão periférica. Então, ela tem todo o fenótipo feminino, né? E a única coisa é que, diferentemente daquela paciente com malformação milleriana, o prognóstico reprodutivo, a capacidade de gerar, né, de ter filhos na insensibilidade androgênica, ele está completamente definido, então ela seria do ponto de vista de fertilidade infértil, ao passo que a paciente que tem uma malformação milleriana, o fato dela ter ovário e ter folículos, né, e óvulos, aquela paciente ela pode, com um útero doado, né, ela poderia engravidar. Então ela não tem, ela tem uma subfertilidade, ela tem capacidade de gestar se alguém presta útero para ela, e a paciente com insensibilidade androgênica ela não tem essa capacidade. Nós vamos dizer para essa paciente que ela é um homem? Claro que não. Né? O que nós vamos dizer para ela, porque na realidade ela não é um homem, ela tem um testículo que não consegue, ele tem, tem um cromossomo 46XY, produz testosterona que não é funcionante. Então nós vamos dizer a ela que ela tem uma alteração na sua gônada, e que os hormônios que produzem, eles não conseguem fazer a sua ação completa, consegue fazer com que elas desenvolvam a mama, tenha a genitália externa normal, mas ela não vai conseguir engravidar porque os folículos, eles não têm uma capacidade, eles não são normais e não vão gerar gametas, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado para esclarecer, não podemos dizer esconder nada, porque elas vão na internet, vão descobrir o que elas têm, então a gente tem que dizer que essa gônada, ela é 46XY, ela tem células de Y, mas ela não, os hormônios não funcionam de maneira adequada e ela não tem folículos que produzem gametas saudáveis para a reprodução. Bom, temos as outras situações que nós vamos abordar na parte 2, que quando os caracteres sexuais secundários estão ausentes, que nós vamos pensar então que o problema está aqui no sistema nervoso central ou que o problema está na gônada. E temos também as situações que os caracteres sexuais são discordantes e nós vamos pensar que o problema está então localizado ou nos ovários, porque trata-se de um tumor, ou a paciente tem alguma alteração hormonal, uma deficiência enzimática que está produzindo muito androgênio, ou então tem uma alteração genética aí, que é alteração no desenvolvimento das gônadas, pode ter testículo e ovário associado, e por causa disso ela tem então caracteres sexuais discordantes, que seriam então assuntos da outra aula.
Então, nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês assistam a parte 2 para a gente continuar o raciocínio, né? Como a gente lidar com adolescentes que apresentam uma amenorreia primária, para a gente saber abordá-la de uma maneira correta. Estou à disposição, vocês têm meu endereço de e-mail, se precisarem de alguma informação, entre em contato comigo. Muito obrigado e até a parte 2.